Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Que Deus seja louvado mais uma vez. Que le Seigneur soit loué encore une fois Nessa oportunidade que Ele nos concedeu pour cette opportunité qu'il nous a accordée para falar pour parler na parte de Deus. de sa part. Se nós estamos em vida esse momento, Si on est vivant en ce moment, é porque Deus nos deu o fôlego da vida. c'est parce que le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Não sei aqui no meio de nós se tem alguém que está em vida. Je ne sais pas ici au milieu de nous s'il y a quelqu'un qui est vivant. Manifeste em nome de Jesus. Manifestez au nom de Jésus. Manifeste em nome de Jesus. Manifestez au nom de Jésus. Manifeste em nome de Jesus. Manifestez au nom de Jésus. Manifeste em nome de Jesus. Manifestez au nom de Jésus. Manifeste em nome de Jesus. Manifestez au nom de Jésus. Akuma, hallelujah, akuma, tabenaga, akuma. Manifesta. Manifestez. Glória a Deus. É assim, assim. Aleluia, aleluia. Falta você para levantar. Vous êtes encore assis. Eu estava esperando que me dá alegria. Moi, j'attendais que quelqu'un me donne la joie. Eu estava esperando alguém me dar alegria. Moi, j'attendais que quelqu'un me donne la joie. Mas não vi ninguém. Mais je vis personne. Mas graças a Deus, Mais par la grâce de o Dieu, Espírito Santo está aqui le conosco. Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Diga amém. Dites Amen. Diga amém. Dites Amen. Sobe pouco. Diga amém. Monte encore un peu. Dites Sabe Amen. uma coisa que eu vou te dizer? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nós temos Deus vivo. Nous, on a un Dieu qui est vivant. Vou repetir mais. Je vais le répéter. Nós Nous, temos Deus vivo. on a un Dieu qui est vivant. Dia entrei numa casa. Une fois, je rentrais dans une maison. Vi uma estátua. J'ai vu une statue. Mas essa estátua, Mais cette statue, numa forma de Jesus. c'était dans une forme comme le Seigneur Jésus. Mas colocado na parede. Mais c'était fixé dans les murs. E essa estátua Et cette statue, estava na cruz. il était à la croix. E esse homem que colocaram lá, Et la personne qui a mis cette statue dans les murs, olha, tira esse negócio aí. Tira esse. Esse homem, cet homme, hein, lhe colocaram assim. ils ont crucifié à la croix. E depois, Après, esse homem olhando embaixo da terra. ce monsieur, il regardait par terre. Mas não estava mexendo. Mais il ne bougeait pas. Olhei a estátua. J'ai regardé les statues. Perguntei na dona. J'ai demandé. Que é essa estátua aí? J'ai demandé à la personne, c'est qui cette statue? Sabe o que ele me disse? Vous savez qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Me falou, é Jesus. Elle m'a dit, c'est Jésus. Oh, Jesus! Moi, j'ai dit, Jésus. Não, vou perguntar mais. J'ai dit, non, j'ai pas bien compris. Je vais demander de nouveau. Que é essa estátua? C'est qui cette statue? Me disse, pastor, é Jesus.
a dit, pasteur, c'est Jésus. Jésus nous fera isso. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Jesus assim, Jésus comme ça, não mexe. il ne bouge pas. Aleluia. Assim, não mexe. Je dis, Jésus comme ça, il ne bouge pas. Vou dizer a alguém nesse Je momento. veux dire à quelqu'un à ce moment, Nosso Deus, notre Dieu, na cruz, à la croix, a Bíblia me diz, la Bible me dit é lá, que là-bas, ele recebeu nossas maledições. c'était là-bas où il avait reçu toutes nos malédictions. E esse Deus da cruz, Et ce Dieu-là de la croix, ele não está mais aí. il n'est plus là-bas. Ele está vivo. Il est vivant. 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 E ele está aqui. Il est au milieu de nous. Ele está aqui Il conosco. est au milieu de nous ce Ele é matin. capaz de transformar tua história. Il est capable de transformer É a ton única histoire. pessoa C'est la seule que personne pode mudar a tua história. qui peut changer ton histoire. Neste mundo, Dans ce monde, a pessoa, il y a des gens, ela pode te dar 10.000 euros, il peut te donner 10 000 euros, mas nunca vai mudar a tua vida. mais il ne va jamais changer ta Mas vie. eu vou pregar uma pessoa Mais je vais vous dire quelque chose que pode mudar a tua qui história. peut changer ton histoire. E esse homem, Cet homme, este homem, cet homme, esse homem, cet o homme, nome dele son nom é Jesus Cristo de est Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo. Il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Ele está aqui. Il est là au Ele está milieu de nous. aqui, meu irmão. Il est là au milieu Acredita de nous. nisto. Il faut le croire. Eu vos digo, ele está aqui. Moi, je vous dis qu'il est là. Rachaka yofora kamana. Ele disse naquele dia: Il avait dit ce jour, ninguém vem a mim. personne ne vient à moi. Ninguém. Personne Com a ne vient doença, avec la maladie. ele voltar com essa Il doença. retourne avec cette Quer maladie. dizer, Ça veut se dire, uma pessoa vem a quand Jesus, quelqu'un vient à se Jésus, ele acreditar, s'il croit, eu estou perante Deus, moi je suis devant Dieu, a história será mudada. cette histoire il doit changer. Eu quero ver público animado. Je vais voir un peuple animé. Eu quero ver público Je vais animado. voir un peuple animé. Sabe uma coisa? Vous savez quelque chose? Nosso Deus mexe. Notre Dieu, il bouge. Nosso Deus mexe. Notre Dieu, il E bouge. quando mexe, Quand il bouge, a coisa que il transforma. y a des choses qui se transforment. É quando as coisas serem transformadas, Quand les choses ils sont o transformées, diabo não resiste. le diable il ne résiste O pas. diabo não Le resiste. diable il ne Ele résiste pas. ficará longe de nós. Il va s'éloigner loin de nous. Aclama nesse minha parce qu'il est présent. Como mudar a história da sua vida? Comment changer l'histoire de ta vie? Como mudar a história da sua vida? Comment changer l'histoire de ta vie? Isso nós começamos na terça-feira. On a commencé ce thème mardi, Sexta-feira, vendredi. e hoje nós vamos concluir, embora que temos muito a falar, mas vamos resumir. Aujourd'hui, on va clôturer, même si on a beaucoup à dire, mais on va résumer pour qu'on finisse. Presta bem atenção do que eu vou falar. Il faut bien écouter ce que je vais dire ce matin. Como mudar a história da sua vida? Comment changer l'histoire de ta vie? Você tem uma história, às vezes, você próprio sente vergonha de falar a sua história. Parfois, vous avez une histoire que vous-même, parfois, vous avez la honte de raconter cette histoire. E a história que você tem, não só você, em toda a tua família. Mais l'histoire que vous avez, c'est pas que seulement vous, mais toute votre famille. Às vezes, você aborrece de viver. Parfois, vous disiez, je suis fatigué de vivre. E dia você pediste a morte perante Deus. Il y a des jours même que vous avez déjà demandé la mort au Seigneur. Porque você olhasse a sua história, Quand vous avez regardé votre histoire, te dá talvez
o sentimento de chorar. Parfois, ça vous donne envie de pleurer. Mas você, às vezes, não cresceste assim. Mais parfois, vous n'avez même pas grandi comme ça. Chegando nos 20, 25 anos, Quand vous étiez atteint vers 20, 25 ans, a tua história mudou. l'histoire a changé. Nós falamos os elementos que podem mudar a sua história. Nous, on a parlé des éléments qui peuvent changer l'histoire de ta vie. Eu sei que as pessoas estão me esperando, talvez, na forma de libertação. Je sais que parfois, il y a des gens qui m'attendent pour que je fasse une prière de... Non. La forme de libération. Donc, bazozela ntango sunu pensé, bazozela na lobela pona tina ya délivrance. D'accord. Moi, je pense que parfois, il y a des frères qui s'attendent, qui je parle comment être délivré. Alors, c'est-à-dire, quelle que soit ma cause? Qu'est-ce que je voulais dire? Como mudar a história da tua vida? Comment changer l'histoire de ta vie? Temos elementos que nós falamos. On a des éléments qu'on a parlé. E nós começamos a ler no livro de Ruth. Nous, on a commencé à lire le livre de Ruth. Capítulo 1, de 9 a 17. Des versets 1, chapitre 1, verset 9 à 17. Você pode escrever, mas eu vou resumir só o que nós falamos nesses 2 dias e vamos entrar hoje do que Deus deu para nos falar. Les frères, vous pouvez juste noter. Moi, je vais résumer pour qu'on rentre dans le thème d'aujourd'hui. Nós falamos a história de Naomi e Ruth e Orpa. Isso está nesse versículo que eu vos dei. On avait parlé avant de Naomi, de Ruth. Ça, c'est dans cette livre que je vous dis d'écrire aujourd'hui. Naomi era casada. Naomi, elle était mariée. Ele tinha 2 filhos. Elle avait 2 enfants. E nessa cidade de Belém, Betlehem, Et à la ville de Bethléem, eles viviam lá. elle vivait là-bas. Mas num certo momento, Mais il y a eu un moment, havia crise. il y avait la crise. Eles disseram, não, vamos refugiar num país para nós conseguir qualquer coisa a comer. Elles ont décidé d'aller se réfugier dans un autre pays pour avoir quelque chose à manger. Sabe uma coisa? Nas nossas vidas, às vezes, há coisa que não pode ir bem, talvez 3, 4 anos, mas vamos ter a paciência, porque Deus sempre mudará nossas vidas. Vous savez, dans nos vies, parfois, pendant 4 ans, il y a des choses qui ne marchent pas, mais on doit faire la patience, parce qu'à la fin, Dieu il change toujours notre vie. Amen. Amen. E Naomi, quando ele viu que não, aqui não há coisa mais que eu posso receber de comer, Quand Naomi il avait vu que dans sa ville ou dans sa terre, il n'avait plus rien à manger, foram na cidade de Moabite. ils sont partis à la ville des Moabites. Chegaram lá, Quand ils sont arrivés là-bas, os 2 filhos disseram, não, nós vamos casar aqui. les 2 enfants de Naomi ils ont dit, nous on va se marier E ici. casaram, Ils sont uma das meninas chamava Ruth, une des filles, elle s'appelait Ruth, e outro chamava Orpa. et l'autre, elle s'appelait Mas Orpa. Naomi não sabia que aonde ele quer se refugiar, a cidade era amaldiçoada. Mais Naomi, elle ne savait pas que la ville où elle est partie demander l'asile, c'était une ville maudite. Cuidado, se você quer ir num lugar, tem que saber e ter a Conviction. convicção isso. Quero dizer, da onde que você quer ir. Faites attention, quand vous voulez changer de ville, il faut avoir vraiment la conviction de là-bas où vous partez. Amen. Bethlehem, significado casa do pão. Bethléem, ça signifie maison du pain. Aonde havia tudo. Là-bas où il y avait tout. Eles deixaram lá Ils ont laissé para ir aonde a vida que era mal. pour aller dans une ville où la vie c'était plus difficile. Através do exército dos filhos de Lot,
par rapport aux incestes des filles, des enfants de Lot, e esse país tomou o nome de uma filha de Lot. cette ville, il y a eu le nom d'une des filles de Lot. Chamava Moabite. Elle s'appelait Moabite. E aí foram amaldiçoados a partir desse nome. Et dans cette ville, ils étaient maudits par rapport à ce nom. Chegaram aí, Quand ils sont arrivés là-bas, depois de 10 anos, après 10 ans, o filho, o primeiro filho, le premier enfant de Naomi, morreu. il est décédé. Segundo também morreu. Le deuxième aussi. Antes, o marido tinha morrido. Avant, elle avait déjà perdu son E mari. Naomi ficou sozinha. Et elle s'est retrouvée toute seule. E ele disse nas suas sogras, Elle a dit à sa belle-mère, ele disse, eu vou retornar na minha cidade, elle a dit à sa belle-mère, moi je retourne dans ma ville natale. porque aqui já não tem nada para mim conseguir. Parce que ici, il n'y a plus rien pour moi. E ao voltar, Quand elle avait retourné, Ruth disse, eu também não vou ficar. Ruth, elle a dit, moi aussi je reste pas. Orpa também disse, eu não vou ficar. Orpa aussi, elle a dit, moi aussi je reste pas. A andar, Quand il marchait, Naomi disse, não, vocês têm que voltar. Naomi, elle a dit, non, vous, il faut que vous restez Porque chez eu já vous. não tenho nada nas minhas mãos. Parce que je n'ai plus rien à vous donner. Volta embora. Retournez. Orpa disse, também eu vou voltar. Orpa, elle a dit, oui, moi je reste. Mas Ruth disse, eu não vou voltar. Ruth, elle a dit, non, 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 moi je reste Eu vou pas. continuar com você. Moi je vais continuer avec O vous. seu Deus será meu Deus. Votre Dieu, il sera mon Dieu. Aonde você estará, eu também estarei lá. Là-bas où vous êtes, je serai aussi. E nós falamos, Nous, on avait parlé. a primeira coisa, La première des choses, para você conseguir mudar a história da sua vida, pour que vous arriviez à changer l'histoire de votre vie, tem que desenvolver a sua espiritualidade. il faut déjà développer votre spiritualité. Se você desenvolver a tua espiritualidade, Si vous développez votre spiritualité, você vai conseguir mudar a sua história. vous allez arriver à changer l'histoire de votre Porque vie. a sua história, Parce que votre histoire, o que te faz mal é espiritual. c'est ce qui vous fait mal, c'est spirituel. Como a tua espiritualidade é muito baixa, Comme votre spiritualité, elle est faible, você não atinge a receber daquilo que Deus comprometeu para vous você. n'arrivez pas à voir ce que Dieu il avait promis pour vous. Nós vimos que a Ruth, On a vu que Ruth, cada vez que Naomi falava para ele, à chaque fois que Naomi elle ele parlait, escutava. elle écoutait. Ele desenvolveu a espiritualidade. Elle avait développé sa spiritualité. Ele ficou com a Naomi Elle a dit, je reste avec e Naomi. voltaram junto até em Betelém. Elles ont retourné ensemble jusqu'à Chegaram Bethléem. nessa cidade. Quand ils sont arrivés à Deus Bethléem, fez a graça na Ruth. Dieu il avait accordé la grâce à Ruth. Ele casou com uma pessoa que era rica. Elle s'est mariée avec quelqu'un très important, O riche, nome de Boaz. qui portait le nom de Boaz. Diga amém. Dites Amen. Será que estão a entender? Est-ce que je me fais comprendre? Porque se você não entender, para mim, Parce que si vous comprenez rien, ça ne sert à rien que je prêche. amém. Chegaram aí, Quand ils sont arrivés, a pessoa que era amaldiçoado la personne qui a été maudite na esterilidade, avec la stérilité, ele não tinha filho. elle n'avait même pas d'enfant. Mas quando desenvolveu a Quand espiritualidade, il avait développé sa aquilo spiritualité, que Naomi falava para ele, tout ce que Naomi elle le disait, e a Bíblia nos disse, la Bible nous dit, chegando em Betelém, quand ils sont arrivés à ele Bethléem, casou com uma pessoa elle s'est mariée que tinha muito dinheiro. avec quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. E aí mudou a sua história. C'était à ce moment qui avait changé A l'histoire de história sa de vie. Ruth mudou. L'histoire de la vie de Ruth a changé. Embora que ele era amaldiçoada, Même comme elle était maudite, mas como ele era perante essa mulher comme elle était à côté de Naomi, que falava para seu Deus, qui parlait avec son Dieu, e aí aconteceu a mudança da sua vida. là, elle avait vu le changement de Aconteceu sa a vie. mudança da sua Elle história. avait vu le changement de son histoire. Eu vou dizer uma coisa nessa Je manhã. vais vous dire quelque chose ce matin. Se alguém desenvolver a sua espiritualidade, Si quelqu'un il
il développe sa spiritualité, e aí haverá a mudança da sua espiritualidade. c'est là-bas où vous allez avoir E les aí você changements. vai conseguir o que você precisa Vous perante allez esse avoir Deus. les changements de votre vie et vous allez avoir qu'est-ce que vous avez besoin. Nós falamos outra coisa. Nous, on avait dit autre chose. Escolher bem os seus amigos. Il faut bien choisir vos amitiés Para conseguir mudar a história da sua vida. pour que vous arriviez à changer l'histoire de votre vie. Escolher bem os amigos. Il faut bien choisir vos amitiés. Nós lemos isso em Provérbios Nous, on avait lu ça dans le livre des Proverbes 13, versículo 20. 13, Tem que escolher as pessoas que você ama. 20. Provérbio 13, versículo 20. Proverbe 13, verset 20. Amém. A espiritualidade é a base de tudo. La spiritualité, c'est la base de toutes choses. Se a sua espiritualidade não avança, Si votre spiritualité ne s'avance pas, você pode estar na igreja há 10 anos. vous pouvez être à l'église 10 ans, Nunca vai receber o que você vai precisar. jamais vous allez recevoir qu'est-ce que vous avez besoin. Porque a partir da espiritualidade, Parce que par rapport à la que spiritualité, você pode aproximar perante Deus. c'est par là que vous allez être proche de Dieu. Sabe uma coisa? Vous savez de quelque chose? Se eu pedir o termômetro aqui, Si je demande un thermomètre ici, para nós medir pour qu'on mesure a temperatura la température da espiritualidade de cada um, de la spiritualité de chacun, chacune, não sei. je ne sais pas. Diga amém. Dites Amen. Desenvolver a sua espiritualidade. Il faut développer votre spiritualité. Procura grupo que você pode andar com ele, que conhece a palavra de Deus. Il faut chercher des amis que vous pouvez marcher, qui connaissent aussi le Seigneur. Porque você pode ter amigos Mais vous pouvez avoir des amis que não falam de Deus. qui ne parlent pas de Dieu. Como que você vai desenvolver a tua Comment vous espiritualidade? allez développer votre spiritualité? E como que você vai mudar a sua história? Comment vous allez changer aussi l'histoire de votre Porque vie? o que você vai conseguir falar não é de Deus. Parce que tout ce que vous allez parler avec eux, ça vient pas de Não Dieu. disse para você não ter amigos. Il faut bien me comprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir des amis. Diga amém. Dites Amen. Mas escolher Il faut choisir os amigos les amis que podem entender a sua visão, qui peuvent avoir la même vision que vous, que podem entender o que você é. qui peuvent comprendre qui vous êtes. Diga amém. Dites Amen. Então, esses amigos vocês vão compartilhar em todo momento. Parce que ces amis, vous allez partager tous les moments. E aí haverá o crescimento C'est par là où il y aura la croissance da espiritualidade. de la spiritualité. E aí a história vai mudar. C'est par là où l'histoire il va A sua changer. história não muda. Votre histoire ne change pas. Talvez aonde você vive, Peut-être là-bas où vous habitez, não só que pode te il ajudar. n'y a pas de gens pour vous aider. Aqui na igreja nós podemos pregar. Ici à l'église, nous on peut prêcher. Mas nos bairros também, aonde nós vivemos, Mais là-bas où on habite aussi dans les se quartiers, nós temos grupos que falam de Deus, si on a aussi des frères ou des voisins qui parlent de Dieu, nós vamos manter on va maintenir a nossa espiritualidade. notre spiritualité. Amém. Outra coisa que nós falamos, Autre chose aussi qu'on a parlé, viver em prioridade. vivez avec la priorité. Qual é a sua prioridade? C'est quoi votre priorité? Nós lemos isso em São Mateus Nous, on avait lu ça au livre de Matthieu 6, 36, 33. 6, 33. Amém. Viver em prioridade. C'est quoi votre priorité? Aí a Bíblia nos diz: Là-bas, la Bible nous dit, procura primeiramente o reino do céu. il faut chercher premièrement le royaume du ciel. Isso é a prioridade para nós. Ça, c'est notre priorité. A prioridade para nós La priorité pour nous, não é nós ter tudo que está neste mundo. c'est pas d'avoir tout ce qu'il y en a dans ce monde. Diga amém. Dites Amen. Você tem que ter a prioridade. Il faut avoir la priorité. A prioridade que eu vos falo, Et la priorité que je vous parle ce matin, consoante a palavra, selon la Bible, a
La première des choses, é reino do céu. c'est le royaume du ciel. Amen. A prioridade não é a roupa. La priorité, c'est pas les habits. A prioridade não é ter casas. La priorité, c'est pas avoir beaucoup de A maisons. prioridade não é viajar. É bom. La priorité, c'est pas les voyager. C'est pas mauvais de Eu estou a voyager. pregar Mais moi, je parle ce matin. a pessoas que estão aqui que querem ser salvos. Moi, je prêche aux enfants de Dieu qui sont présents, qui veulent être sauvés. É por isso que eu vos falar. C'est pour ça, je vous dis, Para você mudar a sua história, pour que vous changez l'histoire de votre vie, tem que viver na prioridade. il faut vivre avec la priorité. Aleluia. Amen. Amen. Se você, a sua prioridade é casar primeiro, Si votre priorité, c'est se marier avant, é bom. c'est bien, c'est pas mauvais. Mas a primeira coisa é reino do céu. Mais la première des choses, c'est le royaume Se du você ciel. quer casar, Si vous voulez se marier, essa pessoa não conhece Deus. si cette personne ne connaît pas le É por Seigneur, isso muitas pessoas c'est pour ça beaucoup de gens, que têm marido, ils ont des maris, que têm mulher, ils ont des femmes que não conhecem Deus. qui connaissent pas bien le Seigneur. Ils souffrent. Carie dentaire. Ah, Ils souffrent. Ils ont des caries dans le dent. A prioridade La priorité, é reino do céu. c'est le royaume du ciel. Nós estamos aqui. Nous, on est là. Viemos para louvar Deus. On est venu pour louer le Seigneur. O Jesus nos fala dessa manhã Le Seigneur nous parle ce matin para você ouvir. pour que nous écoutions. A sua prioridade Notre priorité, tem que ser o reino do il faut céu. que ça soit le royaume du ciel. Sabe, neste mundo, Vous savez, dans ce monde, há pessoas que estão a sofrer, il y a des gens qui souffrent, mas tem dinheiro. mais ils ont l'argent. Porque a sua prioridade Pourquoi? Parce que leur priorité, é dinheiro. c'est l'argent. Mas se você, Mais si vous, a sua prioridade votre priorité, é reino do céu, c'est le royaume o du dia que ciel, você vai ter dinheiro, les jours où vous allez avoir l'argent, vai gozar bem. vous allez bien vivre. Diga amém. Dites Amen. Para mudar a história da sua vida, Pour que vous changez l'histoire de votre vie, viver na prioridade. il faut vivre avec la priorité. E a última coisa, Et la dernière des choses, tem que fechar as portas de entrada da sua vida. il faut fermer les portes d'entrée de votre vie. Nós lemos em Gênesis 3. On avait lu dans le livre de Genèse 3. Para você mudar a história da sua vida, Pour que vous changez l'histoire de votre vie, você vai ler esses versículos. vous allez lire tous ces versets que vous êtes en train d'écrire. Para você mudar a história da sua vida, Pour que vous changez l'histoire de votre vie, feche as portas de entrada. il faut fermer les portes d'entrée. Nós vimos a primeira porta nesse versículo. On avait vu la première des portes dans cette verset Você pode fechar, que vous pouvez fermer, que Eve abriu. qui Ève, elle avait ouvert. A primeira porta nós vimos orelha. La première des portes que nous, on avait dit, c'était l'oreille. Sabe, é a partir da orelha que a pessoa, como diz em francês, draguer. C'est à travers l'oreille où les gens draguent, ils écoutent. Jovem, escuta. Jeune frère, écoute. Você quer mudar a história da sua vida? Vous voulez changer l'histoire de votre vie? Fecha. Il faut fermer vos oreilles. Quando chegar o momento, Quand on va arriver le moment, Deus vai abrir. Dieu, il va lui-même ouvrir. Diga amém. Dites Amen. A sua história não muda. Votre histoire, il ne change pas. Porque as orelhas estão abertas a escutar qualquer coisa. Parce que les oreilles ils sont ouvertes, ils écoutent tout ce qui se passe. Aleluia. Aleluia. Fecha as portas de entrada. Il faut fermer les portes d'entrée. O diabo chegou. Le diable est arrivé. Disse nessa mulher. Il a dit à cette femme, Na verdade, Deus falou isso. c'est vrai, Dieu, il avait dit ça. E a mulher respondeu. La femme, elle avait répondu. Para responder, quer dizer, ele ouviu. Pour qu'il réponde, ça veut dire qu'elle avait entendu ou écouté. Aleluia. E aí que entrou.
C'était par là où le diable a rentré. Mudou a história para bem ou para o mal. O mal. Il avait changé d'histoire de bien par mal. Fecha a porta de entrada. Il faut fermer la porte d'entrée. Não só aqui na Europa. C'est pas qu'ici en Europe, Em todo o mundo. partout dans le monde. Se você Si vous tem orelhas abertas vous avez les oreilles ouvertes para escutar qualquer coisa, pour écouter n'importe quelle chose, a sua história estará na mesma. votre histoire, ça va toujours être la Porque a même. pessoa que vai vir te falar, Parce que tout le monde qui vient vous dire, não faz isso. non, il ne faut pas faire ça. Sabe, não sei em francês, se aqui em português também estou a esquecer. Mobile Azambeto Hospital. Vous savez, l'homme, c'est comme un lit de l'hôpital. Aleluia. Então, se o homem, se ele é cama de hospital, quem adoece é você. Si c'est l'homme, il est le lit de l'hôpital, c'est qui est le malade? C'est toi. Aleluia. Amen. Desculpa-me, mas mobile Azambeto Hospital. En tout cas, pardonnez-moi, mais un homme, c'est pas un lit de l'hôpital. Você não tinha essa ideia. Vous n'avez pas eu cette idée. Mas você abriste Mais para quand ouvir. vous avez écouté ça, Essas palavras que você ouviu, ces paroles-là que vous avez écoutées, entrou deu a vida. ça rentrait, En ça vez, donnait la vie. em vez de mudar sua história, Au lieu de changer votre histoire, a história sempre está continuando a mesma. c'est la même histoire qui se répète. Outra coisa que nós falamos, Autre chose aussi qu'on avait parlé, a porta de entrada é olho. une autre porte d'entrée, c'est les yeux. A Bíblia nos diz se a mulher viu La Bible nous dit la femme, elle avait vu a fruta. les fruits. Aleluia. Amen. Aclama o Senhor, aclama o Senhor. Mulher viu a fruta. La femme, elle avait vu les fruits. Cuidado com essas duas coisas. Faites attention avec vos deux yeux. Aleluia. Oui? Faites attention. É por isso você tinha a ver a pessoa que não pertencia para você. C'est à cause de ça vous avez vu des gens qui n'étaient même pas pour vous. Fecha a porta. Fermez la porte d'entrée. Mas hoje quero resumir o pensamento que Deus me deu. Aujourd'hui, je vais résumer la pensée que Dieu m'avait donnée. Pode escrever. Il faut écrire. A minha história pode mudar hoje. Mon histoire, il peut changer aujourd'hui. A minha história Mon histoire, pode mudar hoje. il peut changer aujourd'hui. Diga amém. Dites Amen. Aleluia. Sabe uma coisa? Vous savez de quelque chose? Quando o diabo veio, Quand Satan il est venu, é como na cruz. c'est comme à la croix. Nós temos duas peças. On a deux pièces. Diga amém. Dites Amen. Diabo, quando veio na sua vida, Quand Satan il est venu dans ta vie, ele fez entrar essa parte, il a fait rentrer cette partie, que significa menos. qui ça signifie moins. Quando ele vem na sua vida, Quand il vient dans ta vie, ele fez entrar essa parte. il a fait rentrer qu'une seule partie. Vem tirar Il vient juste pour enlever. menos. Moins. Mas quando Jesus vem, Mais quand Jésus il est venu, ele vem fazer entrar essa parte. il est venu faire rentrer la partie du milieu. Para fazer mais. Pour faire plus. Alguém entendeu? Est-ce que quelqu'un il a compris? Amen. Quero dizer, Qu'est-ce que je peux dire par là? quando Jesus entra na nossa vida, Quand Jésus rentre dans nos vies, ele muda as nossas vidas. lui il change notre vie. Mas essa história pode mudar hoje. Mais cette histoire, il peut changer aujourd'hui. Mas para essa história da tua vida mudar, tem uma coisa. Mais pour que l'histoire de votre vie change, il y a une chose. Mateus 4:17. Matthieu 4, Aí, 16. se tem pessoa que pode nos ler. Il y a quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture?
Mateus 4, versículo 17. Matthieu 4, verset 16. 7. 7. 17. 17. 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est... Diga Amen. A sua vida pode mudar hoje. Votre vie, il peut changer aujourd'hui. A sua história pode mudar Votre hoje. histoire, il peut changer aujourd'hui. Não espera só porque a libertação faz oração para você. Vous attendez pas juste, ah, il faut que quelqu'un prie pour vous. Eu posso vos mostrar Moi, je peux vous montrer, que a partir dessas palavras pode mudar a sua história. mais par rapport à les paroles qu'on vient de lire, il peut changer votre histoire. Aqui eu quero falar sobre o arrependimento. Là, je vais dire sur la repentance. A igreja é filho de Deus. L'église, c'est l'enfant de Dieu. Estão distraídas. On est distrait. O mundo está a se desenvolver Le monde est en train de développer na espiritualidade. dans la spiritualité. Mas nós estamos sempre a ser abaixados. Mais nous, les enfants de Dieu, on recule. E nossas vidas não estão a ser mudadas. Nos A vies história não está a changent. ser mudada. Nos vies ne changent pas. Por quê? Pourquoi? É a partir dessas coisas que eu vou falar. C'est par rapport à les choses que je vais dire là maintenant. Apareceu Jesus. Jésus, il est arrivé. Suporta essa palavra. Il faut supporter cette parole. É para mudar a tua história. C'est pour changer votre histoire. Diga amém. Dites Amen. Amen, amen. Jesus apareceu. Jésus, il est arrivé. Começou a pregar. Il a commencé à prêcher. Ele diz, arrependem-vos vocês. Il a dit, il faut se repentir, vous. Porque o reino de Deus, Parce que le royaume du ciel, ele está próximo. il est proche. Você se sabe disso? Est-ce que vous savez ça? Se você se sabe disso, Si vous savez ça, eu vim para vos lembrar. moi je suis venu pour Cuidado. vous rappeler. Eu vim para vos falar, Je suis venu pour vous dire, para vos lembrar pour vous rappeler essas palavras. ces paroles, Para mudar a sua história. pour changer votre histoire. Você sofre. Vous êtes en train de souffrir, Você reza. mais vous priez. Às vezes dá dízimo. Vous donnez aussi vos dîmes. Mas a sua história hoje pode mudar. Mais aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez changer votre histoire. Se a história pode mudar, Si l'histoire il peut changer, a base, la base, o arrependimento. c'est la repentance. Amen. Amen. Não é só do que você estava a pensar. C'est pas ce que vous pensez, Porque o mundo está nos dando golos. parce que le monde il est en train de nous mettre des billes. Na espiritualidade. Dans la spiritualité, Porque tudo base é espiritualidade. n'importe quelle base, c'est une spiritualité. É por isso Jesus vem nesta manhã. C'est pour cela que le Seigneur il est venu ce matin. A sua história pode mudar. Votre histoire il peut changer. Do que você tem como problema. Tout ce que vous avez comme problème, Mas arrepende-te. mais il faut la repentance. Porque o reino de Deus está próximo. Parce que le royaume du ciel s'approche. Fala sempre a falar, não, esses são sinais. Tout le monde dit c'est des signes. Corona são sinais. Ah, le corona c'est des signes. Mas talvez também eu possa vos dizer, não, sinais. Mais je peux vous dire aussi, peut-être que ce n'est pas encore des Porque signes. isso talvez é convicção da cada pessoa. Parce que ça, peut-être, c'est la conviction de chacun, chacune. Mas nós também estamos vendo, talvez também pode ser sinais. Nous aussi, on dit peut-être que c'est vraiment des signes. Mas nós estamos em distração. Mais nous, on est distrait. E nós não estamos a desenvolver mais a nossa espiritualidade. On développe
notre spiritualité, entramos na distração desse mundo. on a rentré aussi dans la distraction de ce monde. Arrepende-vos. Il faut la repentance, mes frères. Amen. Nós temos nossa linha. Nous, on a notre ligne. Não falta muito tempo, meus irmãos. Il nous manque pas beaucoup de temps, mes frères. Jesus está vindo. Jésus Eu revient. vou pregar a boa nova, meu irmão. Je vais vous prêcher la bonne nouvelle, mes frères. Eu vos dizer que o reino de Deus está próximo. Je vais vous dire que le royaume du ciel s'approche. É momento de nós se C'est arrepender. le moment de la repentance. Tomar boa direção. Prendre la bonne direction. Porque Jesus veio para nos resgatar. Parce que Jésus, il vient nous chercher. É momento de nós se colocar numa boa caminhada. C'est le moment qu'on te met dans une bonne chemin. Se a sua história não está a mudar, Si votre histoire, ça ne change é pas. porque você está num caminho que não é de Deus. Parce que vous êtes dans un chemin où ce n'est pas de Dieu. Você vem na igreja todos os dias. Vous venez à l'église tous les jours. Mas você não quer se arrepender. Mais vous ne voulez pas se... Rokayama. Olha, chica. Aleluia. Há dois caminhos. Il y a deux chemins. Há inferno L'enfer e temos o paraíso. et le paradis. Mas para entrar no paraíso, Mais pour rentrer au paradis, precisa do arrependimento. il faut la repentance. A história que pode mudar a sua vida hoje, La seule histoire qui peut changer votre vie aujourd'hui, a coisa que eu quero falar, la chose que je vais vous dire ce a matin, tua história pode mudar qui hoje. peut changer l'histoire de votre vie Não é só aujourd'hui, para a sua doença. c'est pas que pour votre maladie, Não é só daquilo que você está c'est passando. pas que ce que vous avez besoin, Mas eu estou a levar Deus na sua vida. mais j'amène Jésus dans votre vie ce É matin. para te dizer para se arrepender. C'est pour vous dire il faut la repentance, mes O frères. mundo está mal. Le monde a déjà O mundo changé. virou. Le monde a Não changé. tem mais solução. Il n'y a plus de solution. Confinamento, quarentena, Confinement, couvre-feu. quarantaine, couvre-feu, ils n'ont plus de solution. E nós, a igreja, Et nous, l'église, a espiritualidade está muito baixa. la spiritualité, il est trop en bas. E aí o mundo está nos marcando. Le monde, il est en train de nous mettre des A pieds. igreja sempre ouve a palavra de Deus. L'église de CEP écoute la parole de Dieu. O Rakayatoshinda Rababa. A Bíblia diz: Jesus veio. La Bible dit Jésus, il est venu, Ele disse: il avait dit, arrependem-vos. Repentez-vous. répandez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Amen. Nous ne connaissons pas le jour. Nós não conhecemos o dia. Aleluia. C'est le temps. É o momento. A igreja entrou na distração. L'église a rentré dans la E distraction. a sua também entrou na distração. Nous-mêmes aussi, on a rentré aussi dans la distraction. A história da sua está sempre na mesma. L'histoire des gens, ils ne changent pas. A sua está ouvindo a igreja, estão sempre na mesma. On vient à l'église, mais on est toujours les mêmes. A repentância é uma coisa Il faut boa. la repentance parce que c'est quelque chose de bien. Sabe, na língua grega, Vous savez, dans la langue grecque, ele disseram metanoia. elles ont dit métanoïe, Quer dizer a mudança de mentalidade. qui signifie le changement de la mentalité. A metanoia Métanoïe, pode mudar a sua história. il peut changer ton histoire Se você entender a palavra de si vous Deus. comprenez bien la parole de Dieu. Porque a tua mentalidade vai mudar. Parce que votre intelligence aussi, ça va Quando a changer. mentalidade mudar, Quand la mentalité va changer, haverá o crescimento espiritual. il y aura la croissance spirituelle. A metanoia La métanoïe, quer dizer a mudança de intenção. ça signifie le changement de pensement, de pensée. Mudar a sua intenção. Il faut changer vos pensées. Você não sabe, talvez depois daqui, Vous savez pas, après avoir quitté ici, pode morrer. vous pouvez mourir aussi. Amen. Por isso você tem que falar: Deus, quero mudar minha vida hoje. C'est pour ça, ce matin, on doit dire, Seigneur, je vais changer ma vie ce matin. E mora que você anda vir na igreja. Même si vous venez à l'église, Mas se você vê a tua história na Bíblia, como a Bíblia nos diz, tá muito longe si você. vous regardez votre vie
vie avec la Bible, il est loin de vous. Haverá um dia estaremos perante Deus. Il y aura un jour, on va être devant le Seigneur. Muda a forma que você pensa. Il faut changer votre mentalité ou votre mode de pensée. Ele disse: arrepende. Il a dit, répondez. Quero ver a tua história mudar. Je veux voir votre histoire changer. Você quer ver a tua história mudar? Vous voulez voir votre histoire changer? Arrepende. Il faut la repentance. Amen. É quelqu'un qui m'a entendu bien? Amen. Você, tu repetir. Je vais les répéter encore. Você quer ver a tua história mudar? Vous voulez voir votre histoire changer. Daquilo que você passa. Tout ce que vous vivez, Arrepende. il faut la repentance. O arrependimento não só das pessoas que estão fora, La repentance, ce n'est pas que pour les gens qui sont dans le monde. mas a pessoa que está aqui. Il y a aussi les gens qui sont ici présents. Reza, mas ele não tem esse espírito do arrependimento. Il prie, mais il n'a pas l'esprit de la repentance. Se você vê essa pessoa, Si vous voyez ces gens, tipo, não reza. on ne dirait même pas qu'ils prient. Mas o que você faz? Mais qu'est-ce que vous faites alors? Você, o que você vai falar naquele dia perante o seu Deus? À ces jours-là, qu'est-ce que vous allez dire devant le Seigneur? Ele diz: vão vir muita gente. Il nous dit, il y aura beaucoup de gens. Venir chez ele, Il y aura beaucoup de gens venir chez moi. dizendo: eu estava a cantar. Seigneur, moi j'ai chanté à l'église. Eu estava a pregar como pastor. Comme le pasteur va dire, mais Seigneur, moi j'étais pasteur. O arrependimento não é só para filho de Deus, é pastor também. La repentance, ce n'est pas que pour les chrétiens, mais pour les serviteurs aussi. Porque há homens de Deus neste mundo estão fazendo coisas que não Parce estão. que même dans le milieu pastoral, il y a des choses qu'on ne peut même pas les croire. É por isso, cuidado. Il faut faire attention. Fecha a porta do ouvido ao ouvido. Il faut fermer. Não é toda Les coisa oreilles vê na et les televisão. Ni tout ce que vous allez voir dans votre télé. Tem uma igreja para ele, não há nada de televisão. Il y a une église, chez eux, les chrétiens ne regardent pas la télé. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? A concepção dele, L'autre conception, na televisão há muita distração. dans la télé, il y a beaucoup de distractions. E essas coisas, o diabo desenvolveu muita coisa Le diable il a développé beaucoup de choses para nos distrair. pour nous distraire. Arrepende-vos. Il faut la repentance. Aleluia. Amen. Aclama o Senhor. Diga comigo, a minha história pode mudar hoje. Dites avec moi, mon histoire elle peut changer aujourd'hui. Aleluia. Mateus 23. Matthieu 23. Para você entender, a sua história pode mudar hoje. Pour que vous compreniez que votre histoire elle peut changer aujourd'hui. 39 a 43. 39 jusqu'à 43. Permets-moi, Luc. Pardonnez, c'est pas Matthieu, mais c'est le livre de Luc. Luc 23. 39 a 43. 39 a 43. 39 Quem achou pode ler à rápido. 43. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a trouvé, peut lire. Je lis la parole. L'un de malfaiteurs Escuta. Il faut bien écouter la parole. A sua vida, a sua história pode mudar hoje. Votre vie, il peut changer aujourd'hui. l'un des malfaiteurs crucifiés le jurait, disant: ne tue pas Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait
nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Okay. Et quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. A sua vida, a tua história pode mudar. Votre histoire, votre vie peut changer. Se você se reconciliar a Deus. Si vous faites la réconciliation avec le O Seigneur. problema que você tem não é nada perante Deus. Le problème que vous avez, c'est rien devant le Seigneur. Aleluia. E naquele dia aconteceu na cruz. Et ce jour-là, dans la croix, E outro a falar, Jesus, se você é Deus, faz uma coisa. Jésus, si vous êtes vraiment Dieu, dites quelque chose. Mas outro disse, não, ele não merece isso. Lui, il a dit non, lui, il ne mérite pas ça. Nós fizemos mal. Nous, on a fait mal. Mas ele não fez nada. Mais lui, il n'a rien fait. Aleluia. Amen. Amen. Jesus diz, tá bom, daquilo que você falaste. Le Seigneur a dit, c'est bien qu'est-ce que vous dites. Não é amanhã. C'est pas aujourd'hui. Hoje. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Não é amanhã. C'est pas demain, Hoje. mais c'est aujourd'hui. Sabe, nossas vidas é hoje. Vous savez, nos vies, c'est aujourd'hui. Nossas vidas não é amanhã. Nos vies, c'est pas demain, mais Você c'est não aujourd'hui. sabe o que vai acontecer amanhã. Vous savez pas qu'est-ce qui ça va arriver demain. Essa oportunidade. Cette opportunité, Você está aqui como cristão há 20 anos. vous êtes là comme chrétien il y a 20 ans, 10 anos. 10 ans, 5 anos. 5 ans. Permite de te dizer uma coisa. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Você pode estar aqui todos os dias. Vous pouvez être là tous les jours. O arrependimento, se não encosta na tua Si vous vida, n'avez pas la repentance dans votre vie, você está longe. vous êtes loin. Mas Jesus vem hoje. Mais Jésus, il est venu aujourd'hui. Estamos ainda no começo desse ano. On est encore au début de l'année. É a oportunidade que Deus quer para você. C'est l'opportunité que le Seigneur nous accorde Para você fazer uma nova aliança. pour qu'on fasse une nouvelle alliance, Para retornar. pour qu'on retourne, Para que a nossa história seja mudada. pour que notre histoire change. Os problemas que vocês têm nas vossas famílias Les problèmes qu'on a dans nos familles, é porque vocês estão longe de Deus. c'est parce qu'on est loin de Dieu. Jesus diz hoje. Jésus il avait dit Você aujourd'hui. estará comigo. Aujourd'hui, vous serez avec moi. E quero falar uma coisa numa pessoa. Je voulais vous dire quelque chose. Se você ouvir essa palavra, Si vous écoutez cette parole, entender essa palavra, comprenez cette parole, você pode tomar uma decisão. vous pouvez prendre une décision. E falar hoje, Dites aujourd'hui, eu quero mudar a história da minha je vida. vais changer l'histoire de ma vie. Eu vou pedir o espírito do arrependimento Je vais prendre l'esprit de la repentance entrar na minha vida. qui rentre dans ma E vie. quando esse espírito entra, Quand cet esprit rentre, e aí vai mudar a tua história. là, ça va changer ton histoire. Diga amém. Dites amen. Sabe uma coisa, eu vou te Vous savez dizer. quelque chose, je vais vous dire. Eu estava fumando. Moi, j'ai fumé. Eu estava bebendo. Moi, j'ai buvais. Eu era mulherengo. Moi, c'était un homme à femme. Estava atrás das moças. J'étais un homme à femme, un coureur de jupons. Eu me chamava Noco Blaise. Les gens, ils m'appelaient comme Tonton Blaise. É, quando me veja essa cuidado. Quand on me voit, Tonton Blaise, il faut faire gaffe avec Vou lui. falar o que é testemunha da minha vida. Como Là, je suis en train de témoigner ma vie. eu disse, ele me falava, esse homem, cuidado. Il faut faire attention avec Tonton Blaise. Eu tinha aí. J'avais une femme là-bas, Eu tinha aí. l'autre de l'autre côté, Eu tinha aí. l'autre de l'autre côté. Mas dia, Mais il y avait un jour, Jesus Cristo le Seigneur, apareceu il est venu na minha vida. dans ma vie. Ele me disse, Il m'a dit, cuidado, fais gaffe. não sabe o que vai acontecer amanhã. Vous ne savez pas qu'est-ce qui ça va arriver demain. Amen. Muda a sua vida hoje. Change votre vie aujourd'hui. Porque eu tenho projeto bom para você. Parce que j'ai beaucoup de bons projets pour vous. Eu comecei a pensar. Moi, j'ai commencé à penser. Ah, aquele Janete, ele é bom. Ah, Jeannette, elle est belle. Quando ele está comigo, eu gosto dela. Quand elle est avec moi, je me sens très bien. O Deus está puxando.
Le Seigneur, il poussait. Diabo também está me Le puxando. diable aussi, il était à côté. Deus está puxando. Le Seigneur, il était d'un O côté. diabo também está Le puxando. diable aussi, il était de l'autre E côté. cada dia, Chaque jour qui passait, o Vera a Madalena. je voyais aussi Madeleine devant moi. O Jesus entrou agora, estou sempre engolir cuspe. Quand le Seigneur il a rentré dans ma vie, j'ai commencé juste à manger avec les yeux. Diga amém. Dites Amen. Pode rigolar, mas eu estou a dizer uma Vous coisa pouvez importante. rigoler, mais je dis quelque chose d'important. Hoje a sua vida, a sua história pode mudar. Amen. Votre histoire, il peut changer. Vou vos falar a verdade. Je vous dis la vérité. Diga amém. Hoje a tua história pode mudar. L'histoire de votre vie peut Se changer. você dizer Jesus, Si vous voulez vraiment le quero que Seigneur, você, Seigneur, moi je vous voulais. quero te Je servir. voulais vous servir. O mundo está nos mostrando todas as coisas são boas. Le monde il nous montre que toutes les choses ils sont bien. Mas eu vos digo são falsos. Mais moi je vous dis ce matin, c'est tout faux. Diga amém. As boas coisas De bonnes choses, estão no céu. il est au ciel. As boas coisas De bonnes choses, estão no céu. il est au E ciel. aí nós estaremos junto com Deus. Là-bas, on serait avec le Seigneur. Dançar com Deus. On va danser avec le Seigneur. Chamar cada pessoa com o nome dele. On va appeler chacun avec son nom. Oh, mamãe Chimene, tu es lá. Oh, Pasteur Blaise, tu es là? Eu estou aqui com Deus. Oui, moi je suis là avec le Seigneur. Cuidado, arrebatamento. L'enlèvement. Il faut faire attention à l'enlèvement. É para só que são arrependidos. C'est pour les gens qui ont eu la Não é repentance. para todos que sentam C'est aqui. pas pour tout le monde qui sont assis Não é porque ici. eu bato batuque. C'est pas parce que moi je travaille à l'église. Para você entrar lá, Pour rentrer là-bas, precisa arrebatamento. il faut vraiment la Se repentance. você não muda a sua vida, Si vous ne changez pas votre você vie, pode dar 1000 euros aqui. vous pouvez donner chaque mois 1000 Você euros. nunca vai comprar o reino. Jamais vous allez acheter les royaumes du ciel. Eu disse, Senhor, Seigneur, vou deixar essas todas morrer. moi je dis Seigneur, je vais laisser toutes ces femmes, toutes ces belles femmes. Eu vou deixar. Je vais laisser Seigneur. Mas para Deus, Mais pour Dieu, eu vou se sacrificar. je vais me sanctifier, Sacrificar. sacrifier. Porque há uma promessa. Parce qu'il y a une promesse. Ele disse, Il avait dit, eu vou. moi je pars, Te virei. mais je retourne, Eu vou vos prender todos. je vais venir vous chercher. Eu vou vos procurar. Je vais venir vous Aonde chercher. que eu estarei, Là-bas où je serai, vocês vous também. serez aussi. Vocês também. Vous aussi. Há lugar para você. Il y a une plage pour nous. Arrepende-te. Il faut la repentance. Tudo passará. Tout ça va passer. Quantos milionários? Combien de millionnaires? Quantos países estão fechados para fronteira para vocês não entrar? Combien de pays sont en train de fermer leurs frontières pour qu'on ne rentre pas? Você não entra aqui. Non, 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 vous ne rentrez pas Mas ici. nós somos amigos. Nous, on est des amis. Non, 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 il ne faut pas rentrer. Cada na casa dele. Chacun dans son pays. Mudou tudo. Tout a déjà O changé. mundo não vale nada, minha irmã. Le monde, il n'y a rien. Il n'y a Esse rien de mundo valable não dans vale le monde. nada. Cet monde, il n'y a aucune valeur. Não tem nada de bom neste Il n'y a mundo. rien de bien dans ce O que monde. você pode ter amanhã pode estragar. Tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui, demain, vous ne Você pouvez pode pas ter uma avoir. coisa Vous pouvez nova, avoir quelque chose de neuf mas aujourd'hui. amanhã pode estragar. Mais demain, vous ne pouvez plus Mas avoir. se você tem Mais si Jesus, vous avez Jésus, oh God, Alléluia. ah Jesus, Alléluia. ele est ton peuple, mon Dieu. Alléluia. Le monde n'est pas bon. Voilà le temps de se repentir, mes frères. Alléluia. Jésus viendra. O Senhor vem. Il est à la porte. Ele está na porta. Il a besoin de changement de ta vie. Ele precisa da mudança da nossa vida. Jésus est nous. Alléluia. Voilà les maladies, pandémie énorme. Olha esta pandemia, Senhor. Personne n'a la paix. Não tem ninguém que tenha paz. Nous mangeons, nous faisons tout, mais des fois il y a des choses, toujours quand tu te rappelles des pandémies, il y a des choses. Nós comemos, vivemos, mas quando a gente se lembra da pandemia, tem problema. Emono lele, osangana emono.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et